Turma, então dando continuidade, né, à nossa aula, outra banda homenageada, Iron Maiden. Para quem não conhece, todos conhecem. Então a nossa primeira parte da aula, nossa homenagem foi ao Motorhead, e agora a nossa homenagem é ao Iron Maiden, né? Talvez uma das maiores bandas de rock and roll do mundo. Quem puder, inclusive, eu acho que o Bruce Dickinson vai fazer um show em São Paulo. Se vocês puderem, quem tiver curiosidade, vai assistir, é um show solo dele, que é um vocalista fora de série. Iron Maiden. Eu tive o prazer de ver Iron Maiden nascer na década de 70, finalzinho da década de 70. Aí eles lançaram esse disco, The Number of the Beast, e aí estourou como sendo uma das maiores bandas de rock, uma das mais icônicas do mundo. Não deixem o rock and roll morrer. Sempre que possível, escutem o bom Iron Maiden. Tudo bem, turma? Joia? Dúvidas do que nós comentamos na aula anterior? Tranquilo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar mostrar para vocês o que nós fazemos, o processo de coagulação. Lembra que eu tinha a nossa água bruta, ela está aqui. Mas as partículas não se agregam, porque elas têm carga negativa. O que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de trabalhar, reduzir, modificar a carga dessas partículas. Para isso, eu vou adicionar o coagulante. Isso aqui é água. Isso é a minha água. Eu vou adicionar o coagulante. E eu vou fazer a mistura rápida. Aí vocês vão observar por que a mistura rápida é, de fato, mistura rápida. Eu vou abrir esse frasco. E aí eu tenho dois outros menores aqui. Eu tenho um que é amarelinho. Ele é um sal de ferro. Ele é o meu coagulante. O sal de ferro é um coagulante extremamente eficaz, poderoso no tratamento de águas de abastecimento. Eu tenho um segundo frasquinho. Ele tem aqui uma base. Por que eu tenho uma base? Porque o coagulante, nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês, quando eu adiciono o coagulante na água, ele tem caráter ácido. Qual que é a tendência? É fazer o pH cair. E aí, com a queda do pH, a tendência é que o coagulante perca sua eficácia. Eu também vou mostrar para vocês o porquê que acontece isso à luz do diagrama de solubilidade. Então, eu preciso corrigir o pH de coagulação dependendo da qualidade da água bruta e dependendo da dosagem do coagulante. Então, eu vou adicionar o coagulante e eu vou adicionar uma base. E eu tenho que misturar esses dois produtos na fase líquida. Essa mistura tem que ser tal que me permita uma dispersão adequada do coagulante na fase líquida. Isso nós chamamos de mistura rápida. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o coagulante. Deixa eu guardar isso aqui antes que eu faça uma... Eu vou adicionar a base. E aí eu vou dar um jeito de misturar esses produtos na fase líquida. Isso é a mistura rápida. Acabou. Perceberam? Isso é a mistura rápida. Quanto tempo demorou? 10 segundos. Isso é a mistura rápida. Eu misturei o coagulante na fase líquida e acabou. Aí você vai dizer, mas o ferro faz isso? O alumínio faz isso? Como é que ele faz isso? É o que a gente vai ver agora. Agora observe o seguinte, eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa que vocês fizeram anteriormente. Pega o frasco, só que agora vira muito lentamente, devagarzinho. Façam assim. Ao vocês girarem lentamente o frasco, o que vocês estão fazendo agora é o processo de floculação. Vocês estão oferecendo condições para as partículas coloidais se chocarem umas com as outras. Isso é a floculação. A coagulação foi o que eu fiz. Vocês, ao mexerem as partículas do frasquinho devagarzinho, vocês estão colocando as partículas em contato umas com as outras e olha como agora a distribuição granulométrica muda. Observem como os flocos agora estão diferentes. Observa como eles estão maiores.
tem menos partículas, mas com o tamanho físico maior. O que vocês estão fazendo ao girar o frasco devagarzinho é o processo de floculação. Pelo amor de Deus, se alguém chegar atrasado, isso uma vez aconteceu na aula, eu pedi, passem o frasco, né, virem devagarzinho, aí o frasco foi indo. Aí chegou um gaiato atrasado, sentou ali no meio, pegou o frasco e fez assim. Quase que eu matei o desgraçado. Eu perdi todo o que era para vocês verem. Vira devagarzinho. O que vocês estão fazendo é o processo de floculação. Entenderam? A coagulação é isso que eu mostrei para vocês. Rápido. Para que não fique no vazio, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar a luz, vou baixar a tela, eu vou mostrar uns vídeos de misturas rápidas que nós processamos, que nós operamos em estações de tratamento de água. Aí vocês vão poder ver como é que isso é feito em escala real. Eu posso fazer de diferentes formas, mas eu quero que vocês vejam, para vocês entenderem que é um processo rápido, por isso que é chamado de mistura rápida. E aí a gente pode discutir com mais cuidado por que o sal de alumínio, por que o sal de ferro, que são os coagulantes que nós mais empregamos no tratamento de águas e abastecimento, por que eles conseguem trabalhar a carga das partículas coloidais, como é que eles trabalham a carga. Tá bom? Então vamos lá. Vou baixar aqui. Agora eu vou mostrar algumas misturas rápidas para vocês. Deixa eu mostrar uma muito bonita. Eu vou mostrar para vocês... Deixa eu ver. Essa aqui. Deixa eu tirar o som. Eu vou tirar o som para mostrar melhor. Isso que vocês estão vendo aqui é a mistura rápida na ETA Guaraú. Esse vídeo está no canal no YouTube. E aí eu vou colocar o link deste vídeo, neste vídeo da aula, e depois qualquer coisa vocês podem assistir. Isso aqui é a chegada da água bruta na ETA Guaraú. São 3 adutoras. Cada adutora tem capacidade nominal de transporte de 11 metros cúbicos por segundo. A vazão da ETA é 33 metros cúbicos por segundo. Deixa eu voltar um pouquinho. Isso que vocês estão vendo aqui em cima, esse líquido que está sendo colocado na fase líquida, isso é o coagulante. Isso que vocês estão vendo aqui é o processo de coagulação, ou mistura rápida. É isso. Antes do coagulante, água bruta. Depois do coagulante, como é que a água chama? Água coagulada. Isso é o processo de coagulação. Deixa eu colocar um pouquinho do som porque é bonito. Aqui na frente, o que é que nós temos? Água coagulada. E essa água coagulada vai ser enviada aos floculadores, que é a nossa segunda etapa. Por hora, o que aconteceu? Mudou a distribuição granulométrica? Não. Mas eu trabalhei a carga das partículas. E ao trabalhar a carga das partículas, eu garanti que agora as partículas coloidais possam se agregar. Isso é o processo de coagulação. Perceberam por que a gente chama de mistura rápida? Oi. Tá. Tá, deixa eu repetir a pergunta. Seu nome? William. William está perguntando se está sendo feito a adição só do coagulante e a base. Vamos passar o vídeo de novo. O que acontece? Como a qualidade da água bruta ela é relativamente boa, a turbidez é baixa.
a dosagem de coagulante é baixa, em particular para essa água neste dia. Então, ele precisava tão somente dosar somente o coagulante, não precisava fazer a correção do pH, porque o pH se mantinha numa faixa adequada para permitir que o processo de coagulação acontecesse de forma satisfatória. Então, neste caso em particular, eu só tenho adição do coagulante, eu não estou fazendo adição da base. Se eu precisar adicionar a base, eu adiciono aqui a jusante, um pouquinho a jusante. E aí eu faço o controle do pH de coagulação, se necessário. Tá? Então vocês estão vendo uma mistura rápida de uma ETA de 33 metros cúbicos por segundo. Isso é a mistura rápida. Perceberam que não tem nenhum segredo? Perceberam? Então, mais uma vez, esse vídeo vai estar no link na descrição deste vídeo, da aula. Depois vocês podem assistir. Vou mostrar uma outra mistura rápida. Vou mostrar a mistura rápida desta ETA. ETA Alto da Boa Vista. Essa estação Alto da Boa Vista, ela recebe água do Guarapiranga, do reservatório do Guarapiranga. A vazão dessa ETA é 15 metros cúbicos por segundo. A água bruta chega nessa estrutura. E eu tenho aqui um vertedor, perfil Krieger. E na crista do vertedor eu adiciono o coagulante. Isso é a mistura rápida. Também devido às características da água, vocês não estão observando a adição do alcalinizante. Por quê? Porque a adição do coagulante ela é relativamente pequena, a dosagem é pequena. Então a deplexão no pH da água coagulada é muito pequeno, de tal forma que o coagulante não perde eficiência, está dentro de uma faixa adequada. Está ótimo. Então vocês estão vendo aqui a adição do coagulante, sem a pré-alcalinização, porque para esta condição não é necessário. Esta é uma mistura rápida de uma ETA cuja vazão é em torno de 15 metros cúbicos por segundo. Então agora o nosso segredo, o nosso ponto particular é o seguinte: o que a gente quer? Entender como é que eu projeto essa unidade e entender como é que ela opera, como é que o sal de ferro, como é que o sal de alumínio, como é que ele opera. Essa é a nossa ideia agora. Se a gente sair daqui hoje entendendo como os coagulantes funcionam, matou. Nosso objetivo está cumprido. E aí, nas nossas duas próximas aulas, nós vamos mostrar o conceito envolvido no dimensionamento dessa unidade, porque eu tenho que definir um critério para poder dimensioná-la. Aí nós temos que definir um critério. Aí nós vamos apresentar um critério que nós chamamos de gradiente de velocidade e utilizá-lo para dimensionar esta unidade, apresentar algumas diferentes ao longo do tempo. Diferentes tipos de misturas rápidas. Joia? Dúvidas? O que chama a atenção nessa mistura rápida que eu mostrei da ETA Guaraú e da ETA Alto da Boa Vista? O que chama a atenção? O que chama a atenção? Tem alguma coisa em comum, não tem? O que chama a atenção? Perceberam? Não? Nada? Maiara, né? A Maiara falou o seguinte: não, o que dá para perceber é que parece que o coagulante está sendo adicionado no ponto onde a água verte e tal. Na verdade, tem um outro conceito. O coagulante está sendo adicionado aonde? Num ponto de grande turbulência. Nós vamos ter que entender esse conceito direitinho. Desculpa, deve ser o seu nome? Oi? Caroline. Caroline, por favor, fica à vontade. Uhum. Vamos chegar lá. Se eu não responder, você me pergunta de novo. Eu vou andar com algumas coisas e aí eu respondo de novo, tá bom? Vou mostrar para vocês uma outra mistura rápida. Vou mostrar a mistura rápida de uma outra ETA. Deixa eu ver se é essa aqui.
Não. Não é essa. Essa aqui. Essa ETA é a ETA de Pindamonhangaba. Olha a chegada da água bruta. Mas olha os diferentes pontos de turbulência que eu tenho no escoamento. Chegada da água bruta, um vertedor, cai no canal. Aí eu tenho a adição deste primeiro produto químico. Isso aqui é carvão ativado em pó, para controle de gosto e odor. E aqui na frente eu tenho a aplicação do coagulante. Então, olha, eu tenho a aplicação do coagulante, a aplicação do carvão ativado em pó, e lá atrás a aplicação da base, do meu pré-alcalinizante. Mas o que está chamando a atenção em todos esses pontos de aplicação de produtos químicos? Isso que nós estamos vendo aqui é a mistura rápida. É o processo de coagulação. Acabou. Acabou. E olha só que bonito, um ressalto hidráulico. A gente estuda isso em hidráulica, os civis, os ambientais, como fazem um curso de hidráulica. Isso aqui, olha um ressalto hidráulico. Escoamento torrencial, escoamento fluvial, passagem de um para o outro, ressalto hidráulico. Grande dissipação de energia. Olha como a hidráulica é linda. Isso é uma mistura rápida. Eu estou adicionando o coagulante, estou adicionando o pré-alcalinizante e estou adicionando adicionalmente um produto químico adicional, que é o carvão ativado em pó para controle de gosto e odor em águas de abastecimento. Isso é uma mistura rápida. Perceberam? Só que agora a gente tem que entender um pouco mais a fundo como é que este coagulante funciona, como é que ele trabalha. E aí eu vou voltar de novo no frasquinho lá que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Posso parar? Vídeo? Está acabando, inclusive? Acho que deve estar. Deixa eu colocar aqui. Aí deixa o ponto. Agora vamos entender como é que o coagulante funciona, como é que ele trabalha. Agora é o ponto mais relevante. Hoje. Olha só que coisa. A minha água está aqui. Tá certo? Nós floculamos, não floculamos? Se você observar, depois que eu flocular, eu vou deixar essa água em repouso. E aí vocês observaram que as partículas não estão maiores? Eu não tenho agora mais partículas com um tamanho físico maior? Elas vão sedimentar por ação da gravidade. O que vocês fizeram ao girarem o frasco? Vocês flocularam. Nós vamos deixar em repouso. Nós vamos deixar que as partículas sedimentem. E vocês vão observar que elas estão sedimentando e rápido. É isso que acontece no decantador. É isso que acontece no decantador. Mas se vocês observarem, eu vou deixar sedimentando aqui, a impressão que dá é que parece que tem mais partículas do que tinham antes. Parece que tem mais sólidos. E de fato tem. Vamos discutir isso. Agora é o nosso ponto nevrálgico. Mais uma vez, lógico que a gente quer entender bem como isso aqui funciona para que a gente possa ter um bom domínio
no dimensionamento dessas unidades e também para a gente entender os aspectos operacionais que são relevantes. Vamos falar um pouco sobre o comportamento químico do alumínio e do ferro em meio aquoso. Deixa eu pegar o giz, vou deixar o giz aqui. Vamos falar um pouco sobre o comportamento químico do alumínio e do ferro. Eu vou escrever o que acontece com o alumínio, mas é muito semelhante do que acontece com o ferro. Depois eu vou colocar a diferença. Quais são os coagulantes que nós mais empregamos no tratamento de águas de abastecimento? São sais de alumínio e sais de ferro. Por quê? Por conta da sua grande disponibilidade. Por eles serem disponíveis, eles têm custo baixo. Qual que é o coagulante à base de alumínio mais comum? Eu vou escrever como é o sulfato de alumínio. Eu vou escrever desta forma: Al2SO4,3. Isso é sulfato de alumínio. É um coagulante. Sal de ferro. Quais são os coagulantes à base de ferro mais comuns? Cloreto férrico. FeSL3. Sulfato férrico. Fe2SO4,3. Não importa a forma. Não importa a forma. O princípio ativo é sempre o alumínio e o ferro. O ânion correspondente não tem significância no entendimento de como que o coagulante funciona. Vamos escrever o que acontece quando eu adiciono o sal de alumínio em água, Al2SO4,3. Ele é um sal. Portanto, ele vai se dissociar. Quando ele se dissocia, eu vou ter a formação de que espécie? Eu vou ter o alumínio mais 3 e eu vou ter o ânion correspondente sulfato. Aqui 3 e aqui 2. Até algum tempo atrás, até a década de 60, final da década de 60, 1967, 68, acreditava-se que a espécie que fosse mais relevante no processo de coagulação fosse esta espécie. Por quê? Porque lembram que na última aula eu não falei que nós tínhamos na fase líquida cargas, as partículas tinham carga negativa? Então acreditava-se que, pelo fato do alumínio e do ferro serem partículas, cátions, trivalentes com grande carga positiva, elas auxiliariam a reduzir aquele potencial de repulsão entre as partículas. Então acreditava-se que esta espécie era responsável pelo processo de coagulação. Ou seja, eu adiciono o coagulante, ele se dissocia. Podemos escrever a mesma coisa para o cloreto férrico, FeCl3. Eu tenho ferro mais 3 Cl-. Eu tenho sulfato férrico, Fe2SO4,3. E aí, de fato, eu vou ter ferro mais 3 e vou ter SO4 menos 2. Aqui é 3 e aqui é 2. Acontece, turma. E aí, lógico, né? Eu tenho as espécies que aparentemente eu acho que seriam, acreditava-se que eram responsáveis pelo processo de coagulação. Mas não termina aqui. Isso é apenas uma etapa. O coagulante se dissocia. Ótimo. Só que o alumínio e o ferro, as reações que eles se processam na fase líquida continuam. O alumínio e o ferro sofrem reações de hidrólise. O que significa reações de hidrólise? Eu vou fazer para o alumínio, vale para o ferro. Esse alumínio mais 3, Al mais 3, deixa eu ver como é que eu posso escrever isso de forma... Ele reage com a água. E aí ele forma uma espécie monomérica, onde eu tenho
OH, ele incorpora um íon OH-, e aí libera um íon H+. Isso aqui é típico de reações de certos metais trivalentes. Ele forma uma reação, ele vai formando, participando de reações de hidrólise, reagindo com a água, incorporando um íon OH- e liberando um íon H+. Mas isso aqui continua. Esse Al+3, deixa eu escrever desta forma. Esta espécie, ficar didático, A+2, continua reagindo com a água, formando uma outra espécie e liberando íons H+. Mas isso aqui continua. Essa segunda espécie, o AlOH2+, continua reagindo com a água, formando uma terceira espécie e liberando o íon H+. E essa espécie continua. E aí ele pode formar espécies com carga negativa e liberando íons H+. Ou seja, aqui o ponto mais relevante. Primeiro, como esses sais de alumínio, esses sais de ferro, eles se dissociam, eles permitem a liberação, permitem a formação do Al+3, ferro +3. Só que esse alumínio e esse ferro +3 participam de reações com a água, hidrólise, liberando quem? Íons H+. Quando existe essa liberação de íons H+, o que acontece na fase líquida? O pH cai. Ou seja, isso aqui me justifica por que o coagulante tem caráter ácido. Por que o coagulante tem caráter ácido? Porque ele participa dessas reações de hidrólise, liberando íons H+, e fazendo com que o pH caia. O pH pode cair mais ou menos, depende de quem? Depende das características do coagulante, depende das dosagens do coagulante e depende da qualidade da água bruta. Depende de um parâmetro que os ambientais sabem, nós chamamos de alcalinidade, a capacidade de uma amostra de resistir a mudanças do pH mediante a adição de um ácido. Então essa queda no pH depende da qualidade da água bruta e depende do coagulante e depende da sua dosagem. Mas isso que eu estou mostrando para vocês, qual é o ponto relevante? Essas reações de hidrólise permitem a liberação de íons H+. Por isso que o coagulante tem caráter ácido. Por isso que quando eu coloquei o coagulante aqui, eu coloquei uma base para acertar o pH, porque o pH é importante para a gente. Tá bom. Até aqui ficou claro? Agora vamos entender o que acontece aqui. Vamos entender o que acontece aqui. Deixa eu apagar esse cantinho, eu quero deixar essas equações que eu preciso posteriormente. Tá certo. Vamos imaginar que eu tenha uma água bruta. Uma água bruta com muito poucas partículas coloidais. Muito poucas. Eu coloquei 2. Imagine que essas partículas, vou colocar aqui o desenho, isso aqui sejam partículas coloidais. Certo? A carga dessas partículas é carga negativa. Concorda? A partícula tem carga negativa. Se eu quero coagular, qual que é a essência? Eu quero mexer a carga dessas partículas coloidais de tal forma que eu consiga reduzi-las, colocá-las próxima de zero. Qual que é a lógica? Se eu tenho poucas partículas coloidais, qual que é a minha lógica? Preciso de pouco ou muito coagulante? Pouco ou muito?
Se a turbidez é baixa, se a quantidade de partículas coloidais é baixa, a lógica me indica que eu preciso de quê? De pouco coagulante, concorda? Não é pouquinho? É. Então eu vou colocar quem? Pouco coagulante. Colocando pouco coagulante, quem é que vai aparecer? Vão aparecer essas espécies monoméricas, que, eventualmente poliméricas, que têm carga positiva. Essas espécies são solúveis, não são? São solúveis. Essas espécies, eu vou colocar em amarelo, deixa eu pegar mais um giz aqui. Essas espécies, elas serão formadas porque o coagulante se dissocia, hidrolisa, formando essas espécies monoméricas, poliméricas, com carga positiva. Então, essas espécies que eu vou colocar aqui, uma bolinha amarelinha, são espécies solúveis com carga positiva. E o que vai acontecer? Estas cargas positivas, elas vão absorverem na superfície da partícula coloidal. E aí, como essa espécie tem carga positiva e o coloide tem carga negativa, ela vai auxiliando a reduzir a carga da partícula coloidal. Mas quem é que está fazendo isso? Estas espécies. Vamos admitir que, para que eu consiga reduzir a carga das partículas coloidais, eu precise de 2 bolinhas amarelas para cada partícula coloidal. Então, o que está chamando a atenção aqui? Se eu tenho poucas partículas coloidais, coloco uma certa dosagem de coagulante, pequena. Eu tenho uma bolinha amarela para cada partícula coloidal. Neutralizei a carga da partícula? Não. O que eu tenho que fazer? Se eu quero mais dessas espécies, quem é que eu adiciono? Mais coagulante. Quando eu adiciono mais coagulante, eu vou formar mais 2 espécies, ou melhor, um pouco mais de espécies monoméricas com carga positiva, absorvendo na carga da partícula coloidal. Concordam? Tudo bem? Esse mecanismo de neutralização da carga das partículas tem nome. É um mecanismo importante para a gente. A gente chama do mecanismo de coagulação vamos colocar aqui. Esse mecanismo nós chamamos de adsorção-neutralização. Oxa, eu só tenho giz picado aqui. Eita, na minha frente. Adsorção-neutralização. Esse é um mecanismo de desestabilização da carga das partículas coloidais. Nós chamamos de mecanismo de adsorção-neutralização. Por quê? Quem é que está absorvendo na superfície das partículas coloidais? Essas espécies monoméricas formadas pela adição do coagulante que tem carga positiva. Nós chamamos de adsorção-neutralização. Tudo bem? Joia? Nenhuma dúvida? Agora imagina o seguinte. Vamos imaginar que agora eu tenha mais partículas. Ou seja, a turbidez da água aumenta. Veja que a qualidade da água não varia no tempo. Então eu posso ter mais partículas, eu posso ter menos partículas. Concordam? Se eu quero neutralizar, se eu quero reduzir a carga das partículas coloidais, quem é que eu preciso? Eu preciso de mais bolinhas amarelas, que são essas espécies solúveis, hidrolizadas, formadas mediante a reação do alumínio com a água. Eu preciso de mais disso. Vixe. Mas eu preciso de muito.
2, 4... Eu preciso fazer o quê? Para que eu possa ter mais dessas espécies, eu faço o quê? O que eu tenho que fazer? Operacionalmente, eu faço o quê? Eu tenho que aumentar quem? Eu tenho que colocar... Seu nome? Oi? Bruna. Eu tenho que botar mais coagulante. Então, veja só. Essa dosagem de coagulante, ela é função da qualidade da água bruta. Se a água bruta varia, dependendo da variação, tem que colocar mais ou menos coagulante. Então, a dinâmica do processo de coagulação, a dinâmica da operação da ETA, qual que é? Se a qualidade da água bruta varia, eu coloco mais ou menos coagulante, porque eu preciso desestabilizar a carga dessas partículas coloidais. Ou seja, é o processo dinâmico da operação de uma ETA. Por que é dinâmico? Porque mudou a qualidade da água bruta, eu tenho que corrigir, colocar mais ou menos coagulante. Mas aqui tem um fator interessante. Na hora em que eu começo a aumentar a dosagem de coagulante, na hora que eu aumento a dosagem, vai começar a acontecer um fato que é relevante. O alumínio e o ferro, eles são insolúveis. Acima de uma determinada concentração, ele se torna insolúvel. E ele começa a precipitar na forma de AlOH3. Isso aqui é um sólido. Isso aqui é um sólido. Ou seja, estas espécies monoméricas e poliméricas, elas começam a dar origem a uma outra espécie que é o AlOH3, que é um sólido. E aonde que esse sólido vai se precipitar? Ele vai se precipitar, vamos desenhar aqui, isso aqui é o hidróxido de alumínio. Ele vai se precipitar na superfície. Ele vai se precipitar na superfície da partícula coloidal. Ele vai envelopar a superfície da partícula coloidal. Isso que vocês estão vendo aqui é o AlOH3, é o alumínio precipitado na forma de hidróxido. É isso que vocês estão vendo aqui. Por isso que eu disse para vocês, parece que tem mais sólidos. Lógico, da onde vem esses sólidos agora? Vocês estão observando aqui? Olha aqui, não clarificou? Não sedimentou? Sedimentou, né? Mas não tem aqui no fundo alguma coisa? O que é isso aqui no fundo? São aquelas partículas coloidais que eu tinha originalmente na água bruta, mais aquele alumínio que eu adicionei, na verdade aqui foi ferro, mais o ferro que eu adicionei precipitando na forma de hidróxido. Aonde que ele precipitou? Na superfície da partícula coloidal. E na hora em que ele precipita na superfície da partícula coloidal, ele reduz a carga da partícula coloidal. Agora não é mais a carga da partícula coloidal, é a carga deste hidróxido de alumínio que envelopa a partícula coloidal. Esse mecanismo de coagulação nós chamamos de varredura. Nós chamamos de varredura. Então nós temos, preferencialmente, dois grandes mecanismos de coagulação. Nós chamamos de adsorção-neutralização e chamamos esse mecanismo de varredura. Ora, olha o porquê que isso é relevante para a gente. Posso apagar? Posso? Por que isso é relevante para a gente? Olha só que legal. Lembra que nós falamos de etas do tipo convencionais de ciclo completo? Etas filtração direta? Eta filtração em linha? Lembra? Qual é a característica de etas do tipo filtração em linha e filtração direta? Qual que é a característica? A água tem mais ou menos partículas. A água bruta tem mais ou menos partículas. Qual que é a característica de etas filtração direta, filtração em linha? Não tem decantador.
Então tem que ser uma água bruta com uma concentração de partículas muito pequena, concorda? Eu tenho que ter poucas partículas coloidais, concorda? Se a água bruta tem poucas partículas coloidais, qual é o mecanismo de coagulação preferencial? Qual pode ser? Se a água bruta tem poucas partículas coloidais, eu, na verdade, posso coagular pelo mecanismo de absorção e neutralização. Aliás, por que eu tenho que em etas, filtração direta, filtração em linha, trabalhar com esse mecanismo? Tem decantador? Não. Tem o quê? Coagulação, floculação e filtro ou coagulação e filtro. Tem alguma separação de partículas? Não. Todas as partículas vão para o filtro. Ora, se porventura eu coagular no mecanismo de varredura, eu estou acrescentando mais sólidos oriundos da precipitação do alumínio na forma de hidróxido. Eu vou ter mais sólidos tendo que serem capturados pelo filtro. Isso operacionalmente é ruim, porque mais sólidos vai diminuir a carreira de filtração. Por hora, vamos entender da seguinte forma. O filtro vai entupir. Eu tenho que lavar o filtro mais rápido. Vai entupir, vai saturar. Então, etas do tipo filtração em linha. Etas do tipo filtração direta. Mecanismo preferencial de coagulação é por absorção, neutralização. Perceberam? Etas do tipo convencionais, etas convencionais de ciclo completo, qual que é a característica de etas convencionais de ciclo completo? São etas projetadas para trabalharem com águas com turbidez mais alta, mais sólidos. Se eu tenho turbidez mais alta, mais sólidos, qual que é o mecanismo de coagulação preferencial? Varredura. Porque eu preciso envelopar as partículas coloidais com hidróxido de alumínio ou com hidróxido de ferro, que vai envelopar as partículas. Então, o mecanismo preferencial de coagulação é por varredura. Mas não tem problema. Eu estou acrescentando sólidos, mas lá eu tenho o decantador. E essa separação vai acontecer nos decantadores. Então, etas convencionais, preferencialmente, trabalham no mecanismo de varredura. Ou seja, as dosagens de coagulante são altas. Elas são altas e o que vai acontecer pelo fato de serem altas? O coagulante vai precipitar na forma de hidróxido. E aí vai envelopar as partículas coloidais. Por que a operação de etas, filtração em linha, filtração direta, é tão sensível? Por que é tão sensível a operação dessas etas? Embora sejam etas simples, mas mais simplificadas, porque não tem decantador, eu tenho a partícula coloidal, não tem? A turbidez é baixa, não é? Aí eu vou colocando coagulante, não coloco? E aí não vai formando essas espécies monoméricas e poliméricas que me permitem a redução da carga da partícula coloidal? Sim. Aí o que acontece? Eu tenho aqui um amarelinho para cada partícula coloidal. Desestabilizei? Não, ainda não. Lembra que no nosso esqueminha, eu preciso de 2 bolinhas amarelas para cada partícula coloidal. O que eu tenho que fazer aqui? Aumentar o coagulante, concorda? Preciso colocar mais coagulante, de tal forma que eu tenha 2 bolinhas aqui para possibilitar que a carga da partícula coloidal fique neutra. Mas a operação de etas, filtração direta e filtração em linha, ela tem que ser muito bem feita, porque se eu colocar um pouco mais de coagulante, vai acontecer o seguinte: eu posso ter 3 bolinhas para cada partícula coloidal. Aí a partícula coloidal, o conjunto dela, né, esse conjunto, ao invés de ter carga negativa ou neutra, ela passa a ter carga positiva. Isso a gente chama de reversão da carga elétrica da partícula coloidal. Ela passa a ter carga positiva. E aí não adianta. Aí eu tenho positivo com positivo, eu tenho o mesmo efeito. A partícula não vai se agregar. Percebeu? Então, a operação de etas, filtração direta, filtração em linha
exigindo esse mecanismo de desestabilização da carga das partículas coloidais por absorção e neutralização. Ele é muito sensível, porque um pequeno erro na dosagem do coagulante vai fazer com que, esse pequeno erro, ele faz com que eu possa, ao invés de zerar ou reduzir a carga da partícula coloidal, eu reverta. E ao reverter, eu também posso perder o processo de tratamento. Por isso que esse tipo de dieta, embora simples, a operação ela é altamente complexa. Ela exige uma operação muito cuidadosa. E aí tem uma dualidade. Eu tenho uma ETA simples, mas que exige uma operação mais cuidadosa. Mas eu quero uma ETA simples para que justamente eu consiga operá-la de forma mais fácil. E aí eu não consigo. Por isso que a nossa segurança no tratamento de águas de abastecimento, sempre que possível, inclusive olhando o futuro, qualidade da água e eventuais projeções, a nossa ideia é trabalhar com ETAs do tipo convencionais de ciclo completo, cujo mecanismo preferencial de desestabilização da carga das partículas coloidais é por varredura. Essa é a ideia. Tudo bem? Por que eu tenho diferença entre o sal de alumínio e o sal de ferro? Qual é a diferença desses coagulantes? Depois eu mostro uns resultados práticos e aí eu mostro isso para vocês. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar. Ficou claro a diferença entre esses dois mecanismos? Na grande maioria das ETAs, em 99% das ETAs, o nosso mecanismo preferencial de coagulação é por varredura. Está aqui. Tá joia? Ou seja, eu estou forçando quem? Estou forçando o aparecimento deste hidróxido. Vocês já ouviram falar no diagrama de solubilidade? Quem faz materiais, metalurgia, já ouviram uma coisa chamada diagrama de solubilidade? Bom, o que acontece? Deixa eu apagar aqui. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a diferença desses coagulantes. E o que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Como muitas vezes tem muitos pontos, muitas vezes a gente tem dúvidas acerca de pontos que eu vou colocando aqui. Então, por exemplo, essa questão do diagrama de solubilidade eu vou apresentar. Eu não vou mostrar para vocês, eu vou apresentar à luz daquelas equações que eu mostrei. Só que eu sempre produzo uma grande quantidade de vídeos que eu deixo à disposição no YouTube, sobre alguns pontos que muitas vezes os alunos têm dúvidas. Eu produzi um vídeo sobre como a gente consegue desenhar um diagrama de solubilidade e como que a gente interpreta. Eu vou deixar esse vídeo, vou colocar o link dele no vídeo, na descrição desse vídeo. E aí depois, se vocês puderem, quem quiser, tiver curiosidade, procura assistir. Lá eu mostro como é que a gente elabora e desenha um diagrama de solubilidade. Eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês. Tá joia? Vou colocar em forma genérica. O que acontece? Vamos falar um pouco desse diagrama de solubilidade, aí eu consigo explicar um pouquinho aquela questão do pH. Diagrama de solubilidade. O que acontece? Lembra as equações que eu coloquei para vocês? Lembram? O que eu falei? Eu falei que o alumínio mais 3, ele reage com a água. Agora eu vou simplificar as equações. Isso aqui, na verdade, é um equilíbrio químico. O que me caracteriza todo equilíbrio químico? Uma constante de equilíbrio. É um equilíbrio químico. Esse treco vai me formar esta espécie. Eu vou escrever de outra forma agora para facilitar. 2 mais água. Me corrijam se eu errar, certo? Eu posso escrever desta forma. Al3 mais 2 águas. Al, OH2, mais... Verifique se eu não errei, tá? Eu vou escrever desta forma. Isso aqui
AlOH3, sólido, 3 águas. E eu posso escrever desta forma também. AlOH4 menos, agora carga negativa, mais 4H+. Na verdade, eu apenas reescrevi as equações. Cada uma dessas equações tem uma constante de equilíbrio, K1, K2, porque são reações de equilíbrio químico. Só que eu estou dizendo o seguinte, eu quero desenhar um diagrama de solubilidade. E para que eu possa desenhar um diagrama de solubilidade, como é um diagrama de solubilidade, eu estou definindo uma espécie solúvel. Que espécie solúvel que é essa? O alumínio. Mas se ele tem que estar solúvel e é um diagrama de solubilidade, tem que ter uma espécie insolúvel, concorda? Qual que é a minha espécie insolúvel? É o AlOH3, sólido. Concorda? Então eu estou admitindo, na hora em que eu construo um diagrama de solubilidade, o que essencialmente é o diagrama de solubilidade? É a concentração. Eu estou definindo a concentração de todas as espécies solúveis em função da existência de uma espécie insolúvel. Que espécie que é essa? É o AlOH3. O diagrama de solubilidade nada mais é do que isso aqui. Eu vou colocar num gráfico o pH e eu vou colocar num gráfico a máxima concentração solúvel da minha espécie, o alumínio. Normalmente concentração molar. Como é que eu desenho esse diagrama? Eu começo aqui. Isso aqui não é uma equação de equilíbrio químico? É. Mas não tem uma fase sólida envolvida? Tem. Quando eu tenho toda a fase sólida envolvida, essa constante de equilíbrio nada mais é do que é um produto de solubilidade. Escreve esta equação, esse K3 aqui. O que é esse K3? Eu vou escrever a equação para a gente desenhar aqui. É 3, né? 3 águas. Aí é a LOH3, sólido, mais 3H+. O meu ponto de partida vai ser esse. Escreve essa equação de equilíbrio. O que é uma equação de equilíbrio químico? É a concentração molar dos produtos dividido pelos reagentes. Quais são os meus produtos? A LOH3, sólido, concentração molar, dividido pela concentração de H+ ao cubo, dividido pela concentração de Al+3 e a concentração da água. A terceira, formalmente. Essas constantes de equilíbrio eu conheço. Eu conheço essas constantes. Isso aqui é conhecido. Numa constante de equilíbrio, onde eu tenho espécies sólidas, quanto vale isso? O sólido vale quanto? Lembra? Toda constante de equilíbrio, toda constante de equilíbrio que tem uma fase sólida, isso aqui vale quanto? 1. Toda constante de equilíbrio que tem água, isso aqui vale quanto? 1. Então isso aqui é igual a H mais elevado ao cubo dividido pela concentração de Al+3. Concorda? Por que o meu ponto de partida é a fase sólida? Fixa qualquer pH. Qualquer pH. O pH é fixo, o eixo do X. Fixa qualquer pH. Se eu fixar o pH, concorda que a concentração de H+ é conhecida? É. Se isso aqui é conhecido, a constante de equilíbrio eu conheço, não conheço? Conheço. Quem é que eu calculo? Quem é que eu tiro disso? Eu tiro a concentração de Al+3. Concorda? Isso aqui, portanto, é conhecido. Fixei um pH. pH 6. Calculo isso. Não calculo? Se eu sei que o pH é 6, vai nessa equação agora. pH é 6, conheço H+. Mas eu calculei a concentração disso. Quem é que eu tiro? Isso.
Se eu conheço isso, e sei o pH, conheço isso. Se eu conheço isso, como eu sei o pH, eu conheço isso. Concorda? Então, dado que eu conheço o pH e sabendo que as minhas espécies estão em equilíbrio com uma fase sólida, que é o hidróxido de alumínio, eu consigo calcular toda a concentração de alumínio total solúvel. Solúvel. Qual é o alumínio solúvel? É o alumínio mais 3 mais o Al, OH mais o Al, OH2 mais o Al, OH4 menos. Peraí, AlOH4 menos. A soma de todas essas espécies solúveis, eu não estou somando todas as espécies solúveis? Como eu estou somando todas as espécies solúveis, então para cada valor de pH eu consigo calcular isso. Eu faço um gráfico. E eu consigo colocar num gráfico a máxima concentração solúvel de alumínio, função do pH. Isto aqui é um diagrama de solubilidade. Esse é um diagrama de solubilidade típico do alumínio. Lógico que esse alumínio está em equilíbrio com uma fase sólida. Que fase sólida que é? É o AlOH3 sólido. Então, o que acontece? Quando o pH é muito ácido, a concentração máxima solúvel aumenta. Quando o pH é muito básico, a concentração máxima solúvel aumenta. Mas o que eu quero no tratamento de água? Não é trabalhar no mecanismo de varredura? Para trabalhar no mecanismo de varredura, eu quero forçar quem? A precipitação do alumínio na forma de hidróxido. Então a solubilidade do alumínio tem que ser mínima. Aonde que está essa solubilidade mínima? Está nesta faixa. Por isso que o pH é uma variável importante no processo de coagulação. Porque como eu quero coagular no mecanismo de varredura, eu quero que o alumínio precipite-se na forma de hidróxido. Para isso, a minha concentração solúvel na fase líquida tem que ser mínima. E o diagrama de solubilidade do alumínio mostra que esta região é na ordem de 5,8, grosseiramente, é de 5,8 a 7. Se o pH é baixo, o que vai acontecer? Eu vou adicionar alumínio, ele vai ficar solúvel. E aí, se o alumínio está solúvel, ele vai formar mais estas espécies. Aí eu quero favorecer o mecanismo de adsorção e neutralização. Como eu quero envelopar as partículas coloidais com hidróxido metálico, eu tenho que trabalhar aqui. Mas para que eu possa trabalhar aqui, o que acontece? Turbidez da água bruta aumenta. O que eu faço com o coagulante? A dosagem de coagulante. A turbidez da água bruta aumenta, a concentração de partículas aumenta. O que acontece? O que eu faço com a dosagem de coagulante? Eu tenho que aumentar. Se eu aumento a dosagem de coagulante, o que vai acontecer? Eu vou deplexionar mais o pH da água coagulada. Vai cair o pH. Mas o pH pode cair? Não, eu não quero que caia. Eu tenho que restituir. Por isso que eu preciso adicionar, quando necessário, o pré-alcalinizante. Perceberam? Então, normalmente, quando nós trabalhamos com sal de alumínio, no mecanismo de varredura, o pH fica nesta faixa. Lógico que isso aqui eu estou dando uma ordem, isso é genérico. Isso na operação das ETAs a gente estuda. As pessoas fazem ETAs, ensaios de jar teste, pegam água bruta, colocam diferentes dosagens de coagulante, diferentes pHs, e aí avaliam qual é a melhor faixa. Eu vou mostrar uns resultados para mostrar para vocês. Eu vou mostrar uns resultados típicos da operação de ETAs. Isso é típico para alumínio. E o sal de ferro? Bom, o sal de ferro também ele é um coagulante que dissocia, precipita na forma de hidróxido. Mas qual que é a diferença? O diagrama de solubilidade dele é mais ou menos assim, ó.
deixa eu... O sal de ferro tem este comportamento. Isso aqui, ferro. Lógico que a fase sólida, quem está controlando a solubilidade, é o FeOH3, sólido. Qual que é a diferença do alumínio e do ferro? O ferro é muito mais insolúvel. Ele tem uma faixa muito maior de operação do processo de coagulação por varredura, porque ele é muito mais insolúvel. Veja que para toda a faixa de pH considerada, o ferro tem uma concentração máxima solúvel muito menor do que o alumínio. Então aqui eu consigo trabalhar numa faixa de pH muito mais ampla, de 5,5 até 8,5. Quando eu trabalho com o ferro como coagulante, fatalmente eu estarei sempre trabalhando no mecanismo de varredura, porque o ferro é altamente insolúvel. Eu vou colocar para vocês uns gráficos, resultados típicos de resultados, ensaios experimentais, mostrando a diferença de um sal de alumínio e um sal de ferro. Aí vocês vão observar, na prática, puxa vida, então para essa água é melhor trabalhar nesse pH, essa dosagem. Lógico que isso aqui é teórico, mas eu preciso validar isso fazendo ensaios na operação da ETA, no dia a dia da ETA. Por quê? Porque a qualidade da água bruta muda. E se muda a qualidade da água bruta, eu tenho que adicionar mais ou menos coagulante. Aí eu tenho que descobrir qual é a faixa de pH mais adequada para cada coagulante. Normalmente o sal de alumínio fica nesta faixa. O sal de ferro ela é mais ampla, mas isso é a rotina operacional de uma ETA. Vou mostrar para vocês alguns resultados típicos. Ó, dá uma olhadinha na água. Não sedimentou? É isso que acontece no decantador. Mas o decantador é 100% eficiente? Ele é 100% eficiente? Não. Vocês vão observar que ainda tem umas partículas aqui em cima. Ele não é 100% eficiente. Então, todas as etas, depois do decantador, tem que etapa? Uma etapa de filtração. Eu vou simular o que seria um filtro aqui. Eu tenho aqui um funil e um papel de filtro. Não é exatamente assim que acontece na ETA, mas tem um papel de filtro. Eu vou pegar aqui, com cuidado, e eu vou colocar um pouquinho da água aqui. Eu vou tentar filtrar. Ou seja, tudo aquilo que o decantador não tirou, quem é que vai tentar tirar? O filtro. Olha, de uma forma muito simples, a gente tentamos simular o processo de tratamento aqui. Deixa passar aqui, deixa ir filtrando, enquanto eu mostro o resultado para vocês. A gente tem ainda uns minutinhos. 10 minutos, a gente consegue mostrar para vocês. Espera lá. É melhor aqui. Ó. Isso aqui é um diagrama de solubilidade. Agora, ele é um diagrama real. Eu desenhei para vocês o diagrama na lousa para mostrar. Isso aqui é um diagrama de solubilidade do alumínio e do ferro. Então mostra que, de fato, o ferro é muito mais insolúvel do que o sal de alumínio. Olha a faixa de operação do alumínio. É uma faixa de operação estreita. Ou seja, a sua região de menor solubilidade ela é estreita. Por isso que eu falei que o pH é na ordem de 5,8 a 7. Olha como o ferro é muito mais insolúvel. Isso é o diagrama de solubilidade dos dois metais que nós mais empregamos como coagulante.
Olha o resultado, alguns resultados. Isso aqui é um resultado típico. É uma água bruta. Eu fiz ensaios de coagulação, floculação, e eu tenho aqui no eixo do X o pH, e aqui no eixo dos Y eu tenho a turbidez da água decantada, que é o meu parâmetro de avaliação do processo de coagulação. Se a coagulação funciona bem, funciona mal, é o meu parâmetro de avaliação, é a turbidez da água decantada. Cada curva dessa é um ensaio efetuado com uma diferente dosagem de coagulante. Sal de alumínio, 5 miligramas, 7,5, 10, 15, 20, 30. Observa que 5 miligramas não teve quase que efeito nenhum. 7,5 teve alguma redução, mas ficou ali meia boca. 10 miligramas começou a reduzir alguma coisa, mas não foi. Aonde eu comecei, aonde eu consegui a redução da turbidez da água decantada? Com dosagens superiores a 15 miligramas por litro. Aonde que eu consegui águas com menores valores de turbidez de água decantada? Aqui, com dosagens de coagulantes superiores a 15 miligramas por litro. Aqui, nesta faixa. Lógico, você vai dizer, então bota 50 miligramas por litro logo de uma vez. Se acima de 15 deu bom, taca 50 e não vamos errar. Não, mas tem uma questão de custo. Quanto mais coagulante eu coloco, mais dinheiro, mais eu vou gastar na operação da ETA. Então, na verdade, uma operação segura significa você conseguir trabalhar com uma dosagem de coagulante que seja a menor possível para você reduzir custos e que compensação te permita a produção de uma água decantada de boa qualidade. Eu consigo isso com quanto mais ou menos? Eu acho que de 15 a 20 miligramas por litro eu consigo. Com pH aqui em torno de 6,5, por aí, aqui. Mas eu consigo bom resultado aqui também de 7 a 7,5. Não, mas eu quero trabalhar com um pH menor porque, veja bem, se eu coloco mais coagulante, o pH cai mais. Então, uma coisa, se o meu pH cai, por exemplo, para 5,8, 5,5, e eu quero subir o pH para 6,5, aqui eu vou gastar uma certa dosagem de alcalinizante. É menor. Se eu quiser colocar aqui em cima, eu preciso colocar uma dosagem de alcalinizante maior. Eu tenho que utilizar uma dosagem de pré-alcalinizante menor. Então eu trabalho nessa faixa. Mas isso aqui vale para uma água bruta, vale para este coagulante. E aí eu consigo definir mais ou menos uma dosagem de coagulante, uma faixa de dosagens adequadas e um pH que seja adequado. Olha o mesmo resultado para outro coagulante. A água é a mesma. A água é a mesma. Só que agora nós estamos trabalhando com sal de ferro. Dosagens: 5, 7,5, 10, 15, 20, 30 miligramas por litro como sulfato férrico, como cloreto férrico. Olha o resultado. Para 5 miligramas, ou para 7,5, já consegui algum resultado. Bom, para 10 miligramas, ótimo. Olha a faixa de pH. Eu tenho que trabalhar nesta faixa. Na verdade, um pouquinho para cá, né? Mas, em linhas gerais, veja que para esse coagulante, o sal de ferro, para essa mesma água, eu consegui trabalhar com valores de turbidez da água decantada, olha, muito melhores. Qual é a faixa de turbidez aqui? 1. 1,5. Olha o sal de alumínio. Eu consegui chegar aqui a 2. Não é uma diferença também, não é uma diferença absurda. Não é nada espetacular. Mas a qualidade da água decantada é um pouco melhor que o sal de ferro, trabalhando com uma dosagem menor. Então por que todo mundo usa sal de ferro? Porque o sal de ferro, como coagulante, tem um custo um pouco maior. Então, eu escolho o coagulante, a sua dosagem, e defino o pH de coagulação com base em ensaios efetuados dia a dia. Isso é a dinâmica da operação da ETA. O que nós fazemos no processo de coagulação? Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é nós permitirmos
que a gente consiga dimensionar uma mistura rápida de tal modo que eu permita a dosagem do coagulante adequado, a manutenção do pH adequado, independente da qualidade da água bruta fluente. E aí a operação vai dizer se ela quer dosar mais ou menos, se o pH é maior ou menor. Ela controla. E o que a gente tem que fazer? Permitir que tudo isso funcione de forma adequada. Então nós temos duas condições na operação da ETA para o processo de coagulação. Qual que é a primeira condição? É a condição, bom, primeiro eu preciso selecionar o coagulante, definir o pH adequado, isso é a operação que faz. Mas nós temos que garantir condições para a mistura adequada do coagulante na fase líquida. Nós temos que definir um critério para que a gente consiga dimensionar o processo de coagulação. É isso que nós vamos ver, é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula. Deixa eu apagar, não vou embora não, que ainda preciso mostrar água para vocês. Espera aí. Aguenta aí. Agora, olha só, compara. E agora, não tá bom? Vou voltar aqui. Não tá bom? Coagulei, floculamos, sedimentamos, filtramos. Pronto. Bebemos. Tranquilo? Dúvidas? Joia? Nenhuma dúvida? Então, turma, lembrando, esta aula, a nossa homenagem foi ao Iron Maiden. Na semana que vem, faremos outras homenagens às grandes bandas do rock and roll. Sugestões? Nenhuma? Se alguém tiver alguma sugestão, manda. Já tivemos sugestão do Led Zeppelin, está na lista. Temos algumas outras e a semana que vem homenagearemos mais uma grande banda do rock and roll. Hoje ficamos com Iron Maiden. Turma, um abraço a todos, até semana que vem. Devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. The fires are burning bright, the ritual
has begun. Satan's work is done. 666, the number of the beast. Sacrifice is going on tonight. Take it.